Antes de tudo, eu quero dizer que eu estou trazendo o meu relato aqui para o canal, a minha história, que eu não sinto nem um pouco de orgulho, com o intuito apenas de ajudar outras pessoas, tá bom? Se ao menos uma pessoa puder evitar fazer as escolhas que eu fiz, eu sei que eu já estou ganhando muito com isso. Uma coisa eu posso garantir para vocês: tudo que eu fiz, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Eu carrego esse arrependimento de uma maneira tão intensa na minha vida e eu tenho certeza que até o final dela será assim. Mas eu não tenho como voltar ao passado e escrever uma nova história. Eu e o Silas nos conhecemos muito jovens. Eu, na verdade, na época tinha por volta dos 15 anos. Nós dois morávamos em uma área rural aqui da cidade. Tanto meu pai quanto a família dele, nós não éramos ricos, mas tínhamos uma condição financeira mediana. Nunca passamos nenhuma necessidade diferente da maioria das pessoas que viviam por aqui. A nossa família vivia bem, tanto a minha quanto a dele. Quando eu e Silas começamos a namorar, eu senti que com ele eu iria conseguir sair da casa dos meus pais, ser livre, porque sim, a minha criação foi uma criação muito rígida. O meu pai, além de ser um homem muito machista, durão, grosso, a forma que ele tratava a minha mãe, a mim e a minha irmã era muito difícil, era muito triste, era muito ruim. Eu me sentia sempre muito mal, eu me sentia presa. Meu pai só permitiu que eu e Silas começássemos a namorar porque a família do Silas era uma família muito influente aqui na cidade e o meu pai conhecia eles. Então não sei por que meu pai criou algum tipo de interesse e ele deu maior apoio para o nosso namoro. Eu resolvi então unir o útil ao agradável e finalmente viver. Eu queria ser feliz, eu queria ser livre. Eu imaginava que com o Silas eu ia construir uma família, eu ia ter a minha liberdade, eu seria feliz, eu teria um homem diferente do meu pai. Eu teria um homem que iria me tratar como todas as mulheres merecem, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Eu via até assim a nossa família no futuro. Eu sempre pensei muito em ter vários filhos, sempre gostei de crianças. E o Silas também. Então eu não esperei muito. Eu e o Silas namoramos mais ou menos um ano e meio. E com 17 anos, eu casei com ele. Na época, ele tinha 21 anos e eu 17. Os nossos pais se uniram e deram pra gente uma casa na cidade, bem próxima aqui da fazenda. E nós começamos um sonho. Eu estava totalmente encantada e apaixonada pelo Silas. Só que quando nós fomos morar juntos, passados mais ou menos um ano e meio, a minha vida de sonho, ela começou a se transformar em um inferno. Eu comecei a perceber que o Silas, ele não era muito diferente do meu pai, não. De forma alguma. Ele era um homem que se tornou muito mandão, muito machista também, assim como meu pai. Fora que ele era um homem que ele começou a me agredir. O Silas, ele bebia muito. O Silas, ele era uma pessoa que ele não pensava no que uma mulher também gostava de sentir. Ele só se preocupava com o prazer dele, só se preocupava em ele estar bem. Ele não se preocupava comigo, nem com o meu bem-estar. Só que eu demorei muito para enxergar isso. Eu estava cega. Eu estava sim apaixonada por esse homem. Não posso mentir. Eu olhava para ele e eu tinha esperança que ele iria melhorar. Eu iria conseguir fazer ele enxergar isso. Triste ilusão. Passado algum tempo, eu me lembro como hoje que eu fui ao mercado. E nesse mercado eu conheci um caixa, um rapaz muito bonito, que nesse dia eu estava tão triste, tão amargurada, tão decepcionada com o meu casamento. E esse homem, a maneira educada e gentil dele me tratar, eu passei a enxergar outra coisa. Eu olhei para esse caixa do supermercado com outro olhar. Passei a frequentar esse mercado várias vezes na semana, só a fim de enxergar esse rapaz, de olhar para esse moço. Um bom dia dele conseguia alegrar o meu dia.
Em um certo dia, esse rapaz do mercado, ele olhou para mim e me chamou para tomar um sorvete. Eu disse para ele que naquele horário eu não conseguia, mas que no dia seguinte, umas 3 horas da tarde, a gente poderia sim ir na praça, conversar um pouco. E ele disse que nesse dia seria justamente a folga dele. E esse foi o início do meu triste presente, é o que eu posso dizer. Eu estava tão mal dentro do meu relacionamento que eu esqueci que a fidelidade é algo essencial em qualquer relação. Independente de como seu casamento esteja, se eu sou uma mulher casada, eu devia fidelidade ao meu esposo. Só que naquele momento a minha cabeça era outra. Eu não conseguia enxergar dessa forma. E o tal caixa do supermercado, de amigo, se tornou um amante. Eu passei a ter um caso com esse homem. E foi um caso que não foi um caso momentâneo. Não foi algo que durou alguns dias. Pelo contrário, durou anos, muitos anos. Eu encontrava nesse rapaz tudo o que me faltava dentro de casa. Enquanto meu marido me tratava como um lixo, me humilhava, me agredia, e eu não conseguia sair desse casamento, até porque naquela época, uma mulher divorciada era até vergonhoso para a família. Eu engolia tudo aquilo, eu pegava toda essa dor e eu ia viver o meu amor com o meu amante. Era como se de um lado eu estivesse no inferno, do outro eu vivia no céu. Porque eu passei a sentir algo pelo caixa do supermercado que, ao meu ver, naquele momento era amor. Eu entendia que eu tinha casado com um homem errado. Só que não era tão fácil assim de eu sair desse casamento. Eu percebi que eu conseguiria levar os dois numa boa. Por que tantos homens fazem isso? Dá certo. Por que comigo não? Era o que eu pensava. Esse caixa, eu vou chamar ele aqui de Luiz. O Luiz, ele morava sozinho. Não tinha filhos, não tinha mulher. Então, o nosso encontro sempre era na casa dele. A casa do Luiz se tornou a minha segunda casa. Ou melhor, minha casa principal. Porque bastava meu marido sair para trabalhar, eu dava um tempinho e eu corria para a casa do Luiz. Eu ficava lá mesmo com o Luiz trabalhando, eu me sentia bem na casa dele. Eu preparava almoço, eu deixava a casa toda arrumadinha. E a forma que o Luiz me tratava, não tinha como não se apaixonar dia a dia. O Luiz, ele foi o homem mais diferente que eu conheci nessa vida. Eu consegui entender como é ser amada de verdade, como é ser desejada, como é ser tratada bem. Então eu vivia vidas normais, da mesma forma que eu era em casa com meu marido oficial, eu era na rua com meu amante. Nós tínhamos relações íntimas, nós trocávamos afetos. E eu continuava fazendo isso em casa também, porque eu não queria jamais que o meu marido desconfiasse. Meu Deus, se era feio, terrível, uma mulher divorciada, um homem traído, então, era capaz até de me matar. Mas eu conseguia fazer tudo muito bem. Eu conseguia... Meu marido não desconfiava de forma alguma. Era tudo muito fácil para mim. Se tornou muito fácil de eu conseguir viver essas duas vidas. Não sei, simplesmente foi acontecendo. Eu sei que veio a minha primeira gravidez. Engravidei, tive meu primeiro filho. O meu marido oficial, o Silas, ele começou a ficar encantado. Foi um menino. Com o nascimento do nosso primeiro filho, ele começou a melhorar, digamos que 10%. Ao menos as agressões não aconteciam mais. Ele parou de me tratar tão mal como ele me tratava. Mas ainda assim, ele não era o marido ideal. Ele não conseguia ser o homem que eu merecia ter. Não. Ele se tornou um pai. Mas ele ainda não conseguia ser um marido ideal. Acho que vocês conseguem me entender. Veio o nosso primeiro filho. Meu marido ficou encantado. O meu amante,
ele dizia para mim que o filho só poderia ser do meu marido, porque em uma certa época da idade dele, ele havia descoberto que ele tinha um problema, que ele não poderia engravidar nenhuma mulher. Então eu juro para vocês que eu sempre tive total certeza que meu filho era do meu marido Silas. Isso nunca passou por minha cabeça, essa dúvida nunca ocorreu. Veio o primeiro filho, veio o segundo filho, veio o terceiro filho. Tivemos 3 filhos, 2 rapazes e uma menina. E eu ia levando a minha vida. Com criança, com amante, com marido, eu conseguia equilibrar tudo que só Deus sabe como eu conseguia. Mas deu certo. Eu vivi assim por mais de 16 anos. Foram muitos anos assim, muitos anos mesmo. Até que a nossa vida financeira, ela foi melhorando muito. O meu marido, que tinha família com fazendas e essas coisas rurais, foi evoluindo, a carreira dele foi crescendo, ele foi ficando um homem importante aqui na cidade, foi ficando muito rico e, consequentemente, a minha situação financeira também melhorou, dos meus filhos também. Não faltava nada, só faltava amor e respeito dentro da nossa casa. Mas dinheiro, equilíbrio, nunca faltou. Eu sei que, não sei como, chegou aos ouvidos do meu marido que eu tinha um amante. Só que o meu marido, ele não me confrontou. Ele não me disse nada. Ele simplesmente contratou uma pessoa para me investigar, um detetive. E eu, de esperta, fui feita de boba, porque quem não desconfiou dessa vez fui eu. Meu marido contratou uma pessoa de outra cidade, pessoa essa que eu nunca tinha visto na vida. E essa pessoa começou a seguir todos os meus passos. Começou a fazer toda a minha rota diária. Ele descobriu tudo. O detetive conseguiu provas, fotos, local, nomes, tudo. Ele fez praticamente um dossiê com todas as informações necessárias para o meu marido comprovar que, de fato, ele era o corno da cidade. Porque sim, cidade pequena, meu Deus, quando essas coisas explodem, é o maior zum, 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 é a maior vergonha que qualquer pessoa pode enfrentar. Eu sei que quando meu marido veio até mim, com todas essas provas, ele já veio com um papel de divórcio. E o pior de tudo foi que ele expôs tudo, todas as traições, para os nossos 3 filhos, para a nossa família. E eu fui a pessoa que ficou mais mal falada aqui na cidade. Eu fui vista como uma vadia, como uma mulher baixa. As pessoas, elas não buscaram entender que, por mais que eu estivesse errando, havia um motivo por trás. O meu marido, ele nunca foi santo. Eu também sempre soube que o meu marido tinha várias e várias amantes. Sempre chegou aos meus ouvidos essas informações. Só que eu nunca liguei, porque eu já não amava o meu marido. Eu também fazia as minhas coisas erradas do lado de cá. Então eu sempre deixei isso embaixo do pano. Fazia de conta que nada acontecia, que estava tudo bem. Em prol dos meus filhos, eu ia levando esse casamento. Essa é a realidade. Só que o meu marido, ele tinha na mente dele que ele podia trair sim, mas a mulher dele não. Ele não era homem para ser traído de forma alguma. Não existia isso na família dele. Uma família machista, uma família ignorante, porque ele era exatamente igual ao meu pai. Agora imagine como o meu pai ficou diante dessa revelação. E para completar, e para piorar todo o cenário da minha vida, que eu espero de verdade que vocês tomem como exemplo para nunca fazerem igual, o meu marido, quando entrou na justiça, a primeira coisa que o advogado e o detetive dele disse para ele fazer era exames de DNA. Porque, segundo o detetive, o meu caso era de anos. Será que os filhos eram mesmo seus? Era o que o advogado e o detetive falavam para o meu marido. E o meu marido ficou em choque.
em choque com essa possibilidade. Mas eu disse para ele, não se preocupe, eu tenho certeza que os filhos são seus, isso eu te garanto. Oh meu Deus, triste inocência. Quando os exames finalmente foram realizados e os resultados foram expostos, 3 filhos, 2 desses filhos não eram do meu marido. Apenas um era dele. Foi aí que a minha vida ela conseguiu ficar pior do que eu já estava. Quando eu busquei o meu amante e perguntei para ele como é que ele me deu certeza que ele tinha um problema, que ele não poderia ter filhos, ele disse para mim que deve ter sido algum laudo errado, que o médico deve ter errado, mas que ele sempre viveu com essa certeza. Meu Deus, gente, vocês têm noção de como a minha vida ficou? Os meus filhos ficaram contra mim. A minha família, meu Deus do céu, meu pai, ele olhou para mim e disse que eu poderia ter certeza que para ele tinha perdido uma filha, a filha estava morta. A minha mãe sempre apoiando o meu pai, virou as costas para mim também. O meu marido, Silas, me esculachou para a cidade toda. E os meus filhos, todos já criados, todos apoiaram o pai. Porque sim, mesmo aqueles que não tinham o sangue do Silas, o consideraram como pai. Não mudou nada, só mudou para mim. E eu hoje, gente, eu tenho essa história triste na minha vida, que eu me arrependo demais. Eu faria tudo diferente. Eu preferia voltar atrás e ser mal falada por me divorciar e buscar ser feliz do que enfrentar tudo que eu enfrentei e que eu enfrento até hoje. Hoje eu sou uma mulher sozinha, a minha família toda me excluiu, os meus filhos, se me verem na rua, viram até a cara, não me enxergam como mãe. O meu ex-marido, por ser muito influente na cidade, ele conseguiu acabar com a minha reputação. Ele saiu como um herói. Ele saiu como um homem bom, traído. Incrível como a sociedade é. Porque por mais que eu também conseguisse revelar as traições dele, parece que as pessoas não deram muita importância para isso. Eu me tornei uma mulher triste, fui totalmente humilhada. O meu amante simplesmente saiu da cidade com medo. Medo porque o meu ex-marido sempre foi muito influente. Ele ficou com medo da exposição. Simplesmente o amor dele evaporou. Quando ele se viu na realidade de ter que me assumir de verdade, de ser o meu marido, de prover a casa, eu ser a esposa dele, ele correu. Ele mostrou para mim que ele era apenas mais um. Todo o amor dele evaporou mesmo, gente. Eu me vi sozinha e Deus. Eu me vi no fundo do poço, até que uma tia minha, muito distante, uma tia que não morava aqui na região, se sentiu tão sensibilizada, tão triste com a situação, que foi a única mulher que me deu apoio. Foi a única mulher que abriu a casa dela para mim. E foi a partir disso que eu passei a viver a minha nova realidade, muito triste sim, mas comecei a trabalhar, comecei a viver, comecei de baixo, do zero. E hoje eu vivo sozinha, a minha tia ainda tá pertinho de mim, nunca mais eu quis me relacionar com homem nenhum. Os meus filhos dizem para mim que nenhum deles querem olhar na minha cara, mas eu entendi que eu pago o preço das minhas escolhas. Não tem mais o que fazer, eu não posso obrigar os meus filhos a me amarem, a me apoiarem como mãe, isso eu não posso fazer. E simplesmente o que eu faço diariamente é pedir perdão a Deus. Eu só espero que Deus de fato me perdoe por tudo que eu fiz, porque arrependida eu estou e muito. Esse arrependimento eu carrego comigo eternamente. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Minha amiga, muito obrigada pela coragem, muito obrigada por você enviar pra gente a sua história.
que eu tenho certeza, meu amor, que não foi nada fácil, que ainda não é fácil para você. Eu não sei se há coisa pior nessa vida do que vivermos arrependidos, eternamente arrependidos por nossas escolhas do passado. Eu sei que tudo que você gostaria era poder voltar atrás e fazer diferente, mas infelizmente isso não é possível. Eu não estou aqui para julgar as suas atitudes, as suas escolhas, os seus erros. Não. Você tem consciência total, graças a Deus. Você sabe muito bem tudo que você fez que não era para ter feito e graças a Deus você tem essa visão. Então só me resta dizer, amiga, que nessa vida nós precisamos sempre parar, avaliar antes de ser impulsiva, antes de tomar certas decisões. Por mais que estejamos vivendo dentro de um meio muito complicado, muito difícil, muito tóxico, nós precisamos sempre nos blindar de tudo isso que é negativo e fazer sempre as nossas melhores escolhas, independente do que a sociedade, a família, os amigos achem, digam, falem. Não importa. Precisamos sempre fazer o melhor pra gente. Porém, esse melhor pra gente tem que ser algo certo, algo correto. E traição, mesmo que você e o seu marido viviam em meio a isso, não é algo correto. Não é certo pra ninguém. Nem para você e nem para o seu ex-marido Silas. E o que falar desse amor seu do supermercado, hein? Que pessoa! Infelizmente, ele era um homem que, enquanto você era apenas amante e proporcionava para ele só coisas boas, para ele estava ótimo. É muito triste isso. Ele, de fato, ele não te amava de verdade. Ele te tratava muito bem, sim, mas ele não te amava. Porque se ele te amasse, nesse momento tão difícil, ele iria te apoiar. Ele teve 2 filhos com você. E nem isso ele se importou. Ele simplesmente sumiu e te deixou sozinha. Eu imagino o quão difícil foi pra você, meu amor. Eu imagino sim, tá? E eu fico sentida por tudo que você viveu. Mas eu torço, minha amiga, para que você consiga de fato recomeçar. Consiga se perdoar. Consiga se curar. Não adianta você ficar remoendo tudo isso, porque infelizmente nada vai mudar, não tem como mudar, não o que já aconteceu lá atrás. É você viver o seu hoje, o seu presente, seguir sim, sempre pertinho de Deus e que Deus possa te perdoar, eu tenho certeza. Se você se arrependeu plenamente, se você se tornou uma melhor pessoa, Deus perdoa. E eu espero, a minha esperança fica, é que os seus filhos, uma hora, eles possam te perdoar, e eles possam te dar amor, carinho, afeto. Porque pelo que você me deixou claro aqui, que eu acabei não expondo, você sempre foi uma boa mãe. Eu tenho certeza que o que mais te dói é o que seus filhos fizeram com você. Eles te excluíram da vida dele. Mas dê tempo ao tempo, porque também não foi nada fácil para eles. Foi como uma bomba. Foi como uma bomba tudo isso para eles, tá bom, minha amiga? Mas eu fico aqui na torcida, que você tenha um novo ano incrível, que você possa de fato recomeçar e que você seja feliz. E vocês, meus amores, o que é que vocês acharam da história de hoje? Conta aqui pra mim, que eu vou amar saber, tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz. Tchau, tchau!